Vocês são muito críticos do VAR, né? Puta, eu Ele odeio. mais que eu. Eu lembro desde a época da TV quando você reclamava. Mas assim, não tem mais jeito, né? Não vai voltar atrás, né? Tipo, o VAR. Você acha que tem a chance de acabar o VAR? Não, a minha esperança, talvez vã, é de como aconteceu um pouco na Eurocopa, como aconteceu um pouco na Champions League, como aconteceu um pouco na Premier League, é reduzirem a atuação do VAR. Mas o problema é com o VAR ou é com o VAR Brasil? O VAR Brasil é um ponto. combo muito pesado. É um combo muito absurda. pesado. O VAR realmente. Brasil é um desastre. Mas eu acho que o VAR é ruim. A ideia do VAR é ruim. Porque ela interfere na essência do jogo, na minha opinião. Então, assim, ela não é uma ferramenta objetiva. Ela pressupõe a interferência em lances subjetivos. O futebol é um jogo subjetivo. Jogo de interpretação. Então, pênalti. Até hoje eu pego o seguinte: foi o dia que eu quebrei o pau com o Calçade lá na ESPN. Olha, pra quebrar o deu pau um com livro de Calçade. regra, eu joguei o livro de regra e tal. Eu falei, nada contra você, mas não, porque teve um jogo que era Corinthians e Cruzeiro, o brasileiro não sei de quando, Pacaembu, confronto direto, os dois em cima, o Ronaldo jogava no Corinthians. E o Sandro Meirahit, hoje na central do apito, grande Sandro Meirahit, que adorava dar um pênalti pra lá e pra cá. Ó, você conhece bem o Sandro Meirahit. Ele marca um jogo, meu, pau a pau, tão nervoso, 0x0. Qual jogo? Corinthians e Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro. Tá. Cruzamento Corinthians na área do do Ronaldo. Corinthians, o Ronaldo. Meu, já tava com aquele tamanho. Pô. Robusto. Ele vai matar a bola no Gil, que hoje joga no Corinthians, jogava no Cruzeiro, dá um tranco assim, e o Ronaldo desaba de cara no chão, na grama, assim. É o Sandro Meirahit, Pênalti. Cara, O cara decide o jogo. É o tipo de contatos que acontece 10 vezes no jogo, e que aí aquele jogo assim, o Calçade achou que foi pênalti, o Arnaldo achou que não foi pênalti, vocês acharam que não foi pênalti, o Tironi achou que foi pênalti. E o VAR não esclarece esse tipo de lance. Você pode. E ele é usado para isso. Ontem teve os caras quebraram o VAR todo lá no Arena Grêmio. O pênalti que deram pro Palmeiras, ele só é pênalti. Ele pode ser pênalti ou pode não ser pênalti. Só que aí quando você vai na o câmera VAR não lenta do decide VAR, isso. ele vira pênalti. Porque aí aparece o cara empurrando. Olha, O empurrou. VAR pode enxergar qualquer coisa interpretativa. Exatamente, eu também acho. Ele é um absurdo. Isso Ele também é um absurdo. Ele tira o olhar do campo, o cheiro da grama. Ele é um absurdo. Ele só serviria se ele fosse completamente objetivo. A bola entrou ou não. Passou tal. O impedimento, que no Brasil, aí que tá. O Brasil não dá pra saber. Eu olhei aquele lance do Grêmio lá, eu vendo as linhas, eu não sei quem aí que tá, pedindo exatamente lá, isso. Essa Dá pra você porra confiar dessa na linha do VAR brasileiro, no impedimento? É que na não Premier dá. League eles meio que deram um Claro, o jeitinho cara nisso, falou, cara, a linha vai ser grossa. É, Porque não- se o cara seria tiver- gol aquilo lá, né? O cara tiver Seria um gol. milímetro na frente do outro, não é impedimento. Porque qual é o espírito da regra? O cara tá na Leva frente. vantagem. Levando Cara, vantagem. o cara que tá 1 milímetro na frente do outro tá em alguma vantagem? Claro que não. E aí, traça essa linha aí, que eu sempre falo, os caras acham que ver a tecnologia da NASA pra não fazer, é, não é. é o cara que bota a é o linha, cara da né? Santa Ifigênia aqui que faz. O cara faz um paintbrush lá e traça a linha. E aí, cara, isso tem alguma precisão? Aí o cara pode marcar qualquer coisa. Você pega lances muito parecidos, que uma hora foi impedimento, outra hora não foi impedimento. Direto acontece isso. Sabe- Isso eu não suporto. Isso é muito do VAR Brasil. Tanto que na Premier League não é. Eu tinha um certo... Assim, antes de começar aqui o Flow Esporte Clube, eu sentia um certo apreço pelo VAR. Mas ninguém gosta do Tá cara. vendo? É mesmo? Cara, assim, eu vou te falar uma coisa. Pré-VAR, teve o Tiratema da Globo. Aham. E o meu xará, eu sou fã número 1 do Arnaldo César Coelho, árbitro primeiro, porque talvez vocês não tenham acompanhado, mas é da minha geração. E ele era um árbitro que não interferia no jogo. Então, assim, era raríssimo ele expulsar alguém, ele marcar um pênalti. Então, tipo assim, ele foi pro final de Copa do Mundo com merecimento. Ele era um árbitro que ele conduzia o jogo sem interferir no jogo. Diferente de vários árbitros da geração dele. O Wright, que nós falamos aqui, pelo amor de Deus. O Aragão aqui. O Arnaldo César Coelho. E aí ele foi o primeiro comentarista de arbitragem da televisão brasileira. E fez uma dupla maravilhosa lá com o Galvão, os caras se entendiam. E aí, na época do Arnaldo comentarista, veio o tal do Tiratema. Que eu achava uma puta sacanagem. Porque assim, o Tiratema da Globo, ele fazia com que o auxiliar, o bandeirinha, que tem uma fração de segundo para dizer se tá na frente ou não,
botava o bandeirinha no ridículo e começou a criar um negócio. Tá, o nariz tá na frente. Ah, não, o braço tá na frente. Hoje com o VAR É a isso, quinta é potência. tronco, não sei o quê. E eu achava uma puta sacanagem. E a Globo começou desde então a condicionar o jeito de você assistir futebol. E é insuportável. No Brasil, você só assiste futebol via arbitragem hoje. Então você vai discutir com o teu Flamengo e Atlético. Tem nego que tá falando. Qual foi a conversa? Assim, o árbitro. Antes da gente começar. Não, isso aqui É, só reclama de porra, arbitragem, isso. nunca vi, Mas cara. não é Chora só muito. isso hoje. É isso. Porque a central do apito, o VAR, tal, não sei o que, olha, eu acho que naquele lance foi pênalti, que naquele lance, não sei o que, a bola entrou, não sei o que. Ninguém discute se o jogo, quem mereceu ganhar foi o Flamengo. Ponto. Jogou melhor, tal, tal. Hoje fica uma discussão para quem assiste futebol pela televisão só com o viés da arbitragem. É, E o VAR fato mesmo. quintuplicou isso. Então é só essa situação. E aí para mim é um ecossistema de arbitragem funcionando. Interessante. É que assim, verdade. quando antes do VAR vir, né? Antes do VAR teve o chip na bola, né? Isso. Que que assim, você imagina que situações não aconteceriam, mas elas acontecem, né? De Acontece entrar e pra não caramba. acontece, tal, pô, perfeito, tal, não existe discussão. Mas eu não assisto mais, mas eu assistia muito futebol americano, né? E lá desde a concepção tem o VAR, né? Sim. Só que e aí tem umas coisas que tipo assim, as linhas e é tudo. Eles fazem tudo numa velocidade, numa perfeição, porque pra quem tá assistindo aparece um monte de coisa que quem tá no estádio não vê na TV, né? Tipo, as linhas que marcam certas coisas que tem que ser móvel, não dá pra ter no estádio e tal. E é mais de um árbitro, né, futebol americano. E os caras analisam e falam, tipo, na hora pro estádio a decisão e Exatamente. tal. E um detalhe, né? Ninguém perturba os árbitros, né? Ninguém perturba os Tem árbitros. O cara essa toma a questão. decisão, valeu, e é isso aí. Se tá certo ou errado isso aí, tipo... Não é uma discussão... Não se tem esse tipo de discussão no futebol americano. A arbitragem. Você fala, oi? NBA é a mesma coisa. NBA é a mesma coisa, né? Então, antes do... Aí, assim... Aí, óbvio que sempre vai falar, cara, futebol é diferente. Né? Tipo... Óbvio que futebol é diferente. Claro, e a gente sabe as peculiaridades. Aí, brasileiro, então, sobe Pois é. mais, né? Eu ainda acho, né, que... Eu acho que a tecnologia tem que melhorar, eu acho, né? Depois caralho. que começaram a vir os áudios da Libertadores, né? Que você vê que é aquela maluquice. É tipo, isso. Senhora. Aquela Pouquinho pra cá, pouquinho pra loucura. cá. Não, pra quem? Nossa conversa aqui é muito mais esclarecedora. Assim. Por exemplo, 4 caras falando ao mesmo tempo, aquilo lá é uma loucura, cara. Não, e o juiz com a torcida, o jogador perturbando, ele tentando escutar o VAR. Então, assim, eu acho que tinha tecnologia que é assim, tipo, a máquina, você não precisa fazer nada. A máquina vai te dizer se foi impedimento ou não, entendeu? Tipo, ela... Não, porque a gente vê lá, o cara para a imagem e faz uma linha, ele faz a linha. Pois é, né? não, exato. Se fosse um negócio preciso, essa máquina aqui, cara, esse negócio não erra. É. O cara mede aqui, a hora que o cara encostou na bola, então se o cara tá impedido, tem chip no jogador, aí beleza. Mas, cara, do jeito que é, numa boa. Impedimento, pra mim, eu acho que dá pra marcar qualquer coisa. Esses aí de nariz... eu acho que tem que ser impedido. Aí vai ser impedido. Fora que atualmente o bandeirinha não trabalha mais, né? Só fica olhando o jogo acontecer, né? E literalmente, né? Porque ele espera acontecer tudo. Você vê o cara 5 metros em isso é coisa o cara horrorosa. faz o gol, comemora. Qual será a pira disso daí? Porque isso Medo de errar, cara. Joga pro VAR. Se deu errado, se não deu, o VAR diz lá depois. Mas só que o lance rola. Aí pode ter choque, pode ter, né, uma situação ali. E pior que lá na Eurocopa teve muito disso. Na Champions League também teve os caras deixando metros A marcar. recomendação é essa. Mas eu acho que aí vocês tocaram num ponto também que eu acho que vale a pena a gente ressaltar que em alguns lugares, eu acho que por isso que vocês falaram da NFL, na NBA e tal. Na Inglaterra, na Premier League, acho que funciona razoavelmente, porque também tem uma cooperação de todo mundo. Primeira coisa na Inglaterra que me surpreende é assim: o árbitro normalmente é mais velho. Aqui o árbitro precisa correr 100 metros, precisa ser o Daronco, tem aqueles... Se bem que o Daronco não tá conseguindo mais correr 100 metros, mas Tá, também. o cara Tá tem tão que ser- pesado, malha tanto. o cara tem que de ser whey atleta. O protein teste ali. dos caras tem que fazer 100 metros em quantos segundos? Cara, o quê? De whey protein, o cara tem uns 100 quilos, né? Tem, mas não tem. é? Ele não tá Não, conseguindo. agora ele tá tatuado. Não tá conseguindo, Eu mas falei não tá outro dia, o cara conseguindo, deve ter tá picotando tatuado o o jogo. Velho Testamento inteiro. Não, né? no Atlético Flamengo, ele acabou com o jogo. É 40 isso, ele tentando falta. picota. Para, não consegue, É deixava. isso, ele não consegue, ele não passou do consegue, ponto, imagina. passou do ponto. Exatamente, tá meio robô mesmo. Mas assim, os caras tem um limite de idade baixo, o cara tem que ser atleta, correr 100 metros rasos mais que um jogador, mais rápido que o jogador. E lá na Inglaterra apitam uns senhorzinhos, né? E às vezes apita no sábado num lugar, domingo em outra cidade. E os caras, de fato, eles são respeitados. Sim, isso muda muito, isso E não conta tem demais. cera, não tem essa coisa. Agora você vê no futebol brasileiro, a nova moda é o goleiro cair em qualquer situação. Cara, que insuportável Todos os goleiros do campeonato. Ontem a gente estava eu até falei pra você, assim, o Volpe do São Paulo é um cara que não faz muita cera. Chegou lá,
20 minutos de... Eu falei, olha o filho da puta sentado ali. Foi, todo fez. um jogo, você tá ganhando, o goleiro fica lá, tipo, lá vem o cara. Nesse Exato. quesito aí, acho que a cera de ouro vai pra Diego Alves, cara. Não, Cara, esse final de semana foi nesse assim. foi. Não, então, Mas o Flamengo raramente tá numa situação dessa, é né? difícil. É isso. Por Mas isso que espantou. Eu acho que porque o Flamengo normalmente tá jogando pra cima e tal, e era um jogo, confronto direto e tal. Eu adorei o jogo, o Mauro César odiou o jogo. Porque assim... o Mauro não gosta do Renato, né, cara? Vai cornetar sempre. Mas assim, porque tem dias que o seu time, com algumas fragilidades, tem que se defender bem. E o Flamengo se defendeu muito bem. É, total. E era uma coisa meio rara. O Flamengo se defendeu muito bem. Verdade. No final das contas, tinha lá 15 zagueiros. Mas era pra aquele jogo, pra ganhar aquele jogo. E o Flamengo precisava ganhar um jogo. É, de e o qualquer Cuca jeito. botou tipo 7 atacantes também, É, aí isso, teve que ficar nisso aí. Eu achei... Cara, mas aquele lance do Diego Alves, que assim, o Diego Alves claramente pegou a bola, botou e falou: eu vou deixar essa bola aqui e eu vou ficar aqui até o juiz mandar eu não ficar aqui, até ele me dar amarelo. E aí depois o Hulk reclamou da cena do Diego Alves, mas ele reclamou do Daronco por ter parado o jogo pra dar um cartão pro Diego. Mas o que o Daronco deveria ter feito? A regra é essa, É né? O isso. cara fica enrolando, eu tenho que ir lá dar o vai lá cartão, dar o cartão. e ele deu mais um minuto, né? Só que aí esfriou o jogo, aloprou, mas é o jogo, né? Esse é o jogo do Brasil que se Não, mas isso escolhe. tem a ver com o que é o futebol. Claro que é chato o cara fazer cera, mas futebol é um jogo muito diferente, não é regra muito clara, não é aí regra muito precisa. A gente fala isso realmente, é um saco, não sei o quê, mas, por exemplo, o que mais eu escuto falar é na Copa de 2018, o povo falando: por que o Japão não enrolou aquele jogo contra a Bélgica? Tá ligado? É, Era só isso, o Japão. exatamente, Por que o Japão não fez uma exatamente. serinha, É isso. levava, eliminava a Bélgica? Levava, né, cara? exatamente. Então tem isso também, né? Porque É isso, é um às jogo- vezes é uma estratégia de jogo válida, e mesmo sendo horrível, né? É isso mesmo. Eu pensando nesse negócio, eu acho que assim, nós temos, você falou, tem muito jogo, calendário apertado, e o estadual, né, o campeonato estadual aqui virou uma coisa assim, nossa, para alguns, tem alguns importantes, alguns times e tal, mas na verdade você ficar 3 meses meio, o campeonato estadual deveria servir pelo menos para uma coisa, para teste. Então, por exemplo, essa coisa cultural, digamos assim, cera, demora pro VAR, devia ser um laboratório. Então, assim, olha, nós não vamos aceitar o goleiro simulando contusão. A primeira coisa vai ser um amarelo e se na reincidência é vermelho. Hoje ninguém vai expulsar um goleiro no Campeonato Brasileiro, você decide um jogo. Podia fazer um tempo, né? Ó, o goleiro é o seguinte, ó. O goleiro tem. Você tem aí 2 minutos pro cara ser atendido. Se o cara não for atendido, você sai do campo. Não, você 2 minutos é muito. sei lá. Não. É substituído. Bom, mas assim, uma coisa assim, o Campeonato Estadual deveria fazer alguns testes de mudança sim. de cultura, da relação do atleta com o árbitro. Pra servir pra alguma coisa, Pra Campeonato servir alguma Estadual, né? coisa. Porque assim, o Campeonato Paulista dá muito dinheiro, né? Dá, Isso dá. ainda dá. Mas tipo, o Campeonato Carioca não teve nem premiação, porque a federação tinha dinheiro pra É isso, pagar a mas não premiação, dá, não tá dá. ligado? Faz alguns testes, sabe? cara. Tipo É assim, isso. tal, tipo, não vai dar, não vai ter mais cera, não vai ter mais bolinho em torno do juiz, tipo, o VAR vai demorar, se não resolver em 10 segundos, esquece o VAR, algumas coisas assim, porque, cara, não dá, entendeu? É um combo pesado demais, interfere muito no jogo, não dá. Eu também acho.